Tá difícil, eu sei. Você recebeu uma palavra. Deus diz através de vídeos, através de palavras, dizendo o que ele vai fazer. E muitas das vezes você fica preocupado, pegando o controle para si mesmo e não dividindo com Deus. Pegando o controle, e quando alguém tem um controle, logo aquilo, ela tem também preocupação. E pegando a preocupação só para ela. Mas será que é assim? Será que é assim que realmente você quer seguir? Será que realmente é assim que Deus quer? A gente precisamos passar o controle para Deus. Ele falou que vai fazer, mas você precisa entregar o controle para Ele. O controle é tudo aquilo que você tá te dando preocupação. Porque se eu tô com uma coisa e aquilo me gera preocupação, eu logo tenho controle. Mas precisamos entregar para Deus. Porque a gente fica desesperado às vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe de fato para onde ir. Será que está acontecendo alguma coisa? Deus diz que vai fazer, mas será que vai realmente acontecer? Porque eu não vejo. Porque somos falhos, irmão. Presta atenção nesse vídeo. Porque somos falhos, sim, somos falhos. Mas Deus ama a gente de uma tal maneira que enviou o seu filho. Ele quer que você entenda que a gente somos falhos, sim. Mas, tipo assim, Deus morreu por nós. Ele quer que você entenda isso agora, nesse vídeo. Que quando a gente pede a Deus um propósito, alguma coisa, um trabalho, ou que prospere, a gente olha pro final. O que é o final? É que tem resultados. Mas nós, irmão, somos o povo de Deus. E para nós não tem um final. Eu te pergunto, tem um final? Porque se a gente for pensar e pedir a Deus um final, onde cantamos e nos alegremos, sim, mas vai ter um final. É isso que Deus está te dizendo. Vai ter um final, sim. Então, quer dizer que então eu não posso pedir a Deus um final. Não é isso, eu tô te dizendo que em vez de pedir um final, alegre-se agora. Porque e para sempre, porque Deus é o Deus de eternidade. Você acha que tudo tem um final, você pode olhar. Tudo vai ter um final. Mas com Deus, nós vamos para a eternidade, irmão. Então eu quero que você entenda isso, que o seu final não seja aquilo lá, porque aquilo vai chegar na sua vida, vai chegar no momento de Deus. Aí às vezes a gente não entende, mesmo sem entender, mas vai chegar, porque ninguém precisa entender os pensamentos de Deus. E quem conseguiria entender os pensamentos de Deus? E Deus está te dizendo, irmão, que a gente olha pro final, aquele final, a gente fica olhando pro final e vê nada acontecendo. Tipo assim, aqui tá o final. E tá aqui, ó. Pra nós tá aqui. Pra gente, nos nossos olhos tá aqui. E tá aqui o nosso final. E Deus tá te dizendo que não existe um final pra nós, irmão. Existe a eternidade. Esse daqui que você acha o final vai chegar. Mas nem de fato vai ser o seu final. Porque vai daqui só pra cima. Porque é eterno, irmão. Porque quando Deus for te dar, e Ele vai te dar, eu profetizo. E que se Ele falou que vai te dar, Ele vai te dar, irmão. E quando Ele te dá, vai ser pela eternidade. Então entenda isso. Não desvie o olhar. Não acha que foi por mérito que Deus falou que vai te exaltar. Foi por mérito que Ele falou que vai fazer na sua vida. Porque eu, como pessoa, eu, eu percebo que Deus fala o que vai fazer. Eu sou tão pecador, irmão. Eu sou tão errado e mesmo assim Deus me escolheu, irmão. Escolheu nós, escolheu você. E não foi por mérito. Não foi porque a gente tava aqui no bom e Deus queria deixar a gente melhor. Mas porque Ele tava aqui. É a nossa fraqueza. É ali que Ele vai ser glorificado. Aqui onde a gente era fraco, onde a gente é fraco, Deus falou que não importa. Porque em ti eu sou forte. Porque em ti eu sou glorificado. Porque que adianta um forte querer ajuda? Um forte não vai querer ajuda, mas os fracos precisam de ajuda. E precisamos de Deus. Entenda isso. Deus, você chamou, você clamou a Deus. E Ele é o nosso forte. E Ele é a nossa fortaleza.
E ele é a nossa força, como o Davi. Todo o reino mesmo, Saul, o rei, e toda a sua família estavam com medo. E todo mundo dizia que conhecia a Deus, mas eles não tinham fé. Davi foi lá e ele falou que eu não tenho força, que até o rei que tinha tantos, mesmo com uma pessoa que fosse abaixo de Golias, eu não sei, mas um tanto exército, ele falou que não ia derrotar Golias, esse filisteu. Ele nem ligou pro nome, ele nem ligou quem era, esse filisteu. Não pela minha força, mas sim Deus vai derrotar ele. E não é nossa força, irmão. Entenda isso. Que Deus vai fazer não porque a gente é certo. Não porque a gente fez alguma coisa certa. Porque erramos. Mas Deus não olha nem pelas coisas boas e nem pelas ruins. Porque Ele te ama. Ele te ama, Ele falou o que vai fazer. Ele te ama e escolheu o que vai te exaltar. Então, é isso, irmão. Não desvie o olhar. Não acha que se eu errei, Deus não vai fazer mais. Não fica se prendendo, sendo tipo assim, criando regras. Se eu errar aqui, será que Deus vai deixar de fazer? Se Deus falou hoje que vai fazer, Ele conhece o amanhã. E se Ele decidiu, Ele decidiu. Quem vai contra a palavra do Criador? A criação? Jamais. Então, não desvie o olhar. Não desvie o olhar nem para um lado, achando que vai ser por causa de ti, e nem para o outro, achando que não vai acontecer. Porque a gente não podemos olhar só pela vista. Tipo assim, eu tô vendo alguma coisa acontecendo. Porque quando a gente olha pro final, peço desculpa se eu tô falando rápido, mas quando a gente olha pro final, a gente quer ver tipo aqui subindo, mas não existe um final. Entenda isso. Se Deus declarou, no céu moveu. E se tudo que tá ligado no céu tá ligado na terra, vice-versa, então sei que não tá vendo, irmão, mas Deus tá te dizendo que entrega o controle para Ele. Entrega isso, descansa nele. Você não tá vendo, mas o céu já tá movimentando. Já movimentou e antes de você clamar a Ele, porque Ele vai fazer. Então entregue esse controle. Você não precisa ver, você não precisa entender o que vai acontecer ou como. Porque às vezes a gente quer desse jeito. Quer que a gente sobe desse jeito. Mas Deus vai te fazer tá aqui. Se Ele mandar, Ele vai te levantar, irmão. Ele te levantou. Fala a verdade. Ele te levantou. E não vai ser da forma que a gente espera. Na verdade, vai surpreender como você, como as pessoas que te zombaram. Quando as pessoas que desacreditaram, como que aquela pessoa vai crescer. E muitas pessoas vão desacreditar. Você não vai desacreditar, porque você clamar a Deus. Você vai agradecer a Deus. Todo mundo vai ver que foi Deus. Então não desvie o olhar nem para um lado e nem para o outro. E sim, olha só para frente. Porque Paulo... Paulo não, peço desculpa. Foi Samuel. Eu esqueci o nome agora, irmão. Mas ele, quando Jesus estava andando sobre o mar, ele falou: é você, Senhor? Sou eu, sim. Então eu vou descer do barco. E quando ele desceu, ele andou também sobre as águas, igual Jesus. E Jesus falou: vem até mim. E quando ele viu o barulho, viu tipo assim as aflições, é tipo assim, ele olhou pro lado. Então não devemos olhar pro lado. Quando ele olhou pro lado, ele começou a se afogar. E Deus estava reto, então precisamos seguir reto. E quando ele olhou reto, Jesus chamou ele olhou reto e continuou caminhar, sem afundar. Então, entenda isso, irmão. Não olhe para um lado, nem para o outro, mas sim siga em frente, olha para frente, olha para Deus, que Deus vai fazer. Então, essa foi a mensagem, irmão. Descanse em Deus, descanse, entrega o controle. Não olhe para o final, porque nós não temos um final, temos a eternidade. Então não olhe para o final, não pense que vai acontecer. Não vai acontecer. Só faz, irmão, só faz. Só faz e deixa a mão de Deus agir. Porque Deus quer que você reconheça o seu esforço. Mas, além de tudo, você tem que reconhecer, quer que reconheça que foi Deus. Porque
tudo que é dado de mão dadas é tirado de mão beijadas. Então ele quer que você reconheça o seu esforço, mas ele quer que você entenda que é Deus. Porque se a gente não descansar, nunca conseguiremos dizer que foi Deus. Porque sempre vamos estar aqui. E se Deus falou que vai te levantar, e Ele já te levantou, e quando a gente fica se preocupando, e Ele vai te levantar. Ele disse que vai te levantar, mas Ele quer que te levanta e você reconheça que foi Deus que levantou e fez. Então você não precisa ficar com essas preocupações. Você precisa só descansar, irmão. Só descansar em Deus. Só seguir em frente. Não de braços cruzados. Não parado. Ele poderia ficar parado em vez de andar. E Deus quer que você anda para o rumo dele. Siga em frente. Entenda isso? Então, se essa mensagem tocou no seu coração, compartilhe com alguém. E se inscreva nesse canal, para que essa mensagem possa ser espalhada através do YouTube e alcançar mais pessoas. E que Deus te abençoe.